Vamos dar uma palavrinha sobre João 12, 34, João 7, 26, 27, 41 e 42. João 12, 34. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando Jeová colocou os pés na terra, os homens não entenderam o que Deus queria revelá-los. Não entenderam o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo. Que ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os homens não entenderam absolutamente nada do que Deus falou quando ele colocou os pés na terra. Ele disse, em João 5, se vier um homem pregar coisa dos homens a vocês, vocês o seguirão. Está em João 5. Vocês buscam a honra um dos outros, mas não conseguem ter a honra daquele que é o único que pode te honrar. João 5 fala só de honrar. Honrar. Salmo 8. Que é o homem para que o Filho do homem o visite, de glória e honra o coroasteis. Glória e honra. A glória de Deus é você saber, entender e conhecer o livro de Deus. A palavra de Deus, sem inventar nada. Gênesis 8, 21. O homem, desde pequenininho, gosta de inventar coisas, imaginações sobre Deus. Quando o meu Criador me chamou, eu sabia que eu era criatura, criada por Deus. Não entendia nada. Nenhuma palavra do Evangelho eu havia comido até os 52 anos. Mas sabia de coisas que a maioria dos crentes canalhas, patifes, pastores do diabo nunca souberam. Meu pai me ensinou. Como está em Provérbios, corrija a criança com a vara, que quando ela crescer, ela não se esquecerá. E de fato, nunca esqueci. Meu pai é um sujeito homem reto. Só isso. E mais que? Disse a mim, nunca levante o nome de Deus em vão. Muito cuidado quando falar de Deus. Aprendi isso. Era católico. Com 52 anos fui conhecer o Evangelho. Através do maior prostíbulo, de um dos grandes prostíbulos que tem no Brasil. Do boiadeiro de Lúcifer, cavaleiro do Apocalipse, Valdemiro Santiago, boiadeiro de Satanás. Por quê? Demônio, homem de Belial, filho de Satã. Até entender, compreender cada palavra que eu falo aqui, estou falando em todo entendimento das Escrituras. Sai da minha boca
não é invenção minha. Como diz meu pai Moisés, nada criei, nada fiz, nada falei, a não ser aquilo que está escrito. Meu pai Moisés, em Números 16, o homem mais poderoso de todas as escrituras de toda a terra, para mim, porque o camarada escrever sobre a criação do universo 2.500 anos depois é um negócio muito doido, muito louco. Foi quando ele escreveu sobre Gênesis. E meu rei apareceu a ele em Êxodo e disse a ele: eu sou. O eu sou foi aquele que botou os pés na terra, filho do diabo. Eu sou. Está em todas as escrituras do Novo Testamento. Em especial em João 8. No livro de João, de 1 a 22. Eu sou. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a eternidade. Eu sou a materialidade do Criador. É isso que vocês não entenderam até hoje. Eu sou Jeová, o grande rei dos céus, o grande rei da terra, o grande rei debaixo da terra e acima dos céus. O onipotente, onipresente e onisciente. Quando eu fui conhecer esse livro, nunca tinha comido um versículo dele. Mas quando comi o primeiro, tomou conta da minha alma. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vocês não querem vir a mim para ter vida, porque as escrituras só falam de mim. De quem? Deus. De quem? Poder. De quem? Infinito. Quem é o infinito? O livro de Deus. Sem esse livro, não existiria a terra, não existiria os céus, não existiria a palavra de Deus, não existiria a palavra de Deus. Como está em Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas eu vejo a fé. Eu vejo a fé. Está aqui a palavra de Deus, do autor e consumador da fé. Então, quando ele me chamou, não tinha problema de fé, em saber que ele é o Deus Todo-Poderoso. É a primeira coisa que ele diz. Você precisa saber quem é Deus, que ele é o galardoador daqueles que creem nele. Porra, não tem nada igual, nada infinito como o livro de Deus. Por isso, o livro desce em juízo agora. O livro de Deus, fechado e selado aos povos da terra, ele abriu. Mostrou esse nada a glória do nome dele. Por isso, que o que está escrito está aqui, guardado por ele. Se tu me ama, tu guarda a minha palavra. Aquele que me ama, que tem o meu amor,
guarda a minha palavra. E se tu guardar a minha palavra, eu te amarei. Me manifestarei a ti, virei a ti e habitarei no teu templo, eu e o meu Pai, porque você me amou. Esse é o amor de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, porque Deus é a verdade. Ponto. Acabou. Você entrou no reino da eternidade porque tu fizestes uma aliança com Deus da verdade. Na tua boca, fecha e larga a maligna da mentira de Satã, porque o pai da mentira é o diabo. João 8, 44. Ele é o alimentador dos filhos de Lúcifer, dele, o próprio diabo. Então, desde a criação do universo, em Gênesis 3, 14, em Gênesis 1, 27, 28, em Gênesis 2, 2, quando Deus começou a mostrar a minha glória do nome dele, nos profetas, nas escrituras, como está em Deuteronômio 32, ele diz: pergunte a teus pais e eles te responderão. Que pais? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, papai Paulo, papai Jeremias, os homens que andaram com Jeová. O Espírito de Deus. Quem? Cristo de Deus. A palavra de Deus. 1 Pedro 1, 10 e 11. Os homens que andaram com o Espírito de Cristo, que diligentemente investigaram a obra de Deus para a glória dos povos da terra. Por isso, o juízo se manifesta agora, no dia 14 de maio de 2018, se cumpre as Escrituras, Deus retomando o reino eterno das mãos de Satanás e manifestando o Cristo de Deus eternamente, a palavra de Deus. Dos meus pais, profetas e apóstolos, de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, é uma obra tão sem fim, tão gloriosa, tão infinita, que sem as Escrituras não existiria nada. Nada. Não tem ciência, não tem tecnologia, não tem merda nenhuma na terra que mude o que está escrito. Por isso os demônios reinam sobre a terra. E no dia 14 de maio, Deus traz a paz sobre os céus. A paz sobre os céus. Quando ele desce com os exércitos dos céus, retoma o reino, repentinamente, de repentemente,
em um momento, em uns segundos, como está em Êxodo, como estão em todas as escrituras, das mãos dos filhos de Satanás. Não tem poder, não tem glória, não tem nada além do que Deus deixou escrito. São milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de juízos. É sem fim. Mas ele jurou por ele mesmo que cumpriria a palavra dele no último dia. Por isso, quando ele veio à terra, ele veio cumprir as escrituras. Por isso, aquele que botou os pés na terra, o Deus do universo, o Deus do alto, o infinito e poderoso e infinito Jeová, veio trazer aos homens o reino do Pai e o reino dele. Como está nas Escrituras, quem tem o Pai tem o Filho. Quem não tem o Pai não tem o Filho. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Quem tem o Filho tem o Pai. Ponto. Acabou toda a discussão de Satanás, que Deus não sabe, que Deus não sei o quê, porque essa merda acaba agora. Por quê? Está escrito. As Escrituras não podem ser anuladas. Salmo 89. Salmo 89. 50, 51. João 10, 35. Ela não pode ser anulada por demônios. Foram escritas nos céus. Por isso as potestades de demônios tomaram conta de toda a terra e ele manifesta o juízo. Qual o juízo? A palavra dele. A palavra de Deus, que permanece eternamente. A palavra de Deus permanece infinitamente. Por quê? Porque Deus é a verdade. Provérbios 18, Provérbios 12, 19. Os lábios da verdade são eternos. Por isso o reino é retomado agora e nunca mais o diabo importunará o povo de Deus. Vai arrancar todos os demônios da terra, toda língua maligna e satânica que se levantou contra Deus, que se levantou contra o sangue de cruz e pisou no sangue de cruz, ele levanta no último dia a palavra dele. Deu vida a esta merda que vos fala. Merda e merda mesmo, pó e cinza. Por quê? Fez isso com meu pai Abraão. Senhor, Gênesis 18, sei que sou pó e cinza. As coisas de Deus, quando ele manifesta a glória dele ao homem, que é a palavra dele, ele manifesta a palavra dele, ele manifesta a palavra dele. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não cai
no chão. Isso ele ensinou a meus pais. Meu pai Moisés, em Números 16, quando dá o juízo aos filhos de Satã, que tomaram a congregação, tomaram não, queriam tomar, meu pai Moisés disse a eles, olha, nada do que eu fiz, toda essa glória manifestada a Faraó, destruindo o reino de Satanás, abrindo o mar, fechando o mar, matando os primogênitos de Satã, que é o que se cumpre agora. Eu não fiz nada. Eu só fiz o que Deus mandou. Não saiu do meu pensamento, não saiu da minha mente, não saiu do meu coração. Isso veio lá de cima, do eu sou, que apareceu a meu pai Abraão, apareceu a meu pai Isaque, apareceu a meu pai Jacó. Me chamou dentro da sarça e disse a mim, eu sou. Ponto. Acabou. Eu não perguntei mais nada. Ele disse a mim, vai lá falar com o diabo, com o rei, filho de todo, dono de toda a terra, Satã. Vai lá, Moisés. Como é que eu vou, Senhor? Quem sou eu? Quem é você? Estou contigo. Mas eu não tenho lábios puros, a minha boca é gaga. Vou mandar seu irmão, Arão. Moisés entrou na casa de Faraó, no templo de Faraó, filhos de Satã, malignos filhos de Satanás. Aquilo que aconteceu foi literal. Literal. Eu sei que não tem um porco na terra que teria peito de entrar lá onde meu pai Moisés entrou e o meu pai Arão junto com ele. Chegar lá na porta do palácio do rei da terra, Satanás, Faraó, e falar lá com os guardas dele. Ei, avisa aí a Faraó que eu vi em nome de Deus. Filho do diabo, se aqueles homens não estivessem com Jeová na frente deles, aconteceria simplesmente o seguinte. Chama o chefe da guarda aí. Pega essas duas merdas, despedaça, dá lá pro meu pitbull se alimentar hoje, porque eu tenho uns cachorrinhos aí que ainda não foram alimentados hoje. É isso que faria, filhos do diabo. Vocês levantam suas línguas, falando dos servos de Deus, de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés, de papai Davi, porque Davi pegou a mulher do cara e comeu. Ele comeu a mulher do cara. E Deus chamou ele na conversa e ele na mesma hora reconheceu que tinha pecado não contra o homem, mas contra Deus. Vocês, filhos do diabo, quantos milhões de avisos tem nas Escrituras? Que esses homens, como está em Hebreus 11, foram chamados por Deus. E Deus perdoou o pecado de cada um deles. Vocês sabem o que é perdão do pecado? Fez cada um deles entenderem quem é Deus.
Como é que vocês até hoje não sabem quem é Deus? Aquele que botou os pés na terra, que criou tudo. Não sabe uma letra do Evangelho. Os filhos do diabo não sabem nada de Deus. E os filhos de Satã levantam as línguas, como se esse livro não fosse lavado com sangue de cruz. Veio à terra, se materializou na carne podre. Para mostrar aos homens que ele os criou. Em Gênesis 1, 27, 28. E os abençoou, como está no Salmo 8, de honra e glória. A glória é conhecer a Ele. O livro dele, saber quem é Ele, a justiça, o juízo, a misericórdia, que é o conhecimento dele, e a infinita bondade dele. Ele veio à terra, mostrou isso aos homens, se fez carne. Deus se fez servo de Deus. Deus se fez servo de Deus. Para servir o quê? A glória do Pai. Por isso ele se fez filho do Pai, sendo o próprio Deus. O Pai e o Filho são um só. Para quê? Para que Satanás não tivesse mais poder sobre o povo dele, sobre o povo dele, que ele tirou da porra do Egito e retornou ao Egito. E vocês foram seguindo aos cagados da terra, porcos imundos iguais a vocês, filhos do diabo, inventores de mentiras, criadores de doutrinas de demônios, como a puta romana do inferno eterno. Se ele não descesse em juízo agora, não tiraria uma alma da terra. Uma! Todos mortos no pecado da morte. Com quem está amarrada a tua alma? Tu sabe? Sabe o que amarra você a Deus? Vocês não sabem merda nenhuma de Deus. Nada. Tudo comendo cocô e fezes de demônios, com a boquinha doce das putinhas de Provérbios 7, das putinhas de Ezequiel 16, das putinhas de Ezequiel 23, das putinhas de Oséias, se fizeram deusas e deitam na cama com Baal. Baal é o Deus de vocês, seus porcos imundos. Se dizem filhos de Deus, vocês vão ver quem é Deus.
aqueles que ele quiser dar o fruto do arrependimento, porque só ele pode fazer com que o homem veja a face dele. Só ele pode fazer isso. A face da verdade, a face da justiça, a face do juízo, do Deus justo, reto, e reto. É tão infinito o evangelho que, se esse livro não existisse, como eu já falei, a terra e os céus deixariam de existir. Por isso Cristo, Deus, se fez carne e veio à terra como homem de verdade. Como homem de verdade. Como está em Mateus 22:16, Marcos 12:14, Lucas 20:21. Homem de verdade. Então desceu da glória dele a palavra de Deus para trazer aos homens a palavra de Deus. Trazer ele mesmo. Mostrar aos homens que quando Adão pecou, pisou na bola com Deus, Adão nada mais fez do que cumprir o que Deus sempre teve no coração dele, de trazer bilhões e bilhões de almas ao reino eterno. Só pediu uma coisa aos homens, desde quando criou o homem: que os homens andassem no caminho reto de Deus, fossem sinceros, honestos diante dele, sem querer enganá-lo. A onipotência, onipresença e onisciência de Deus não dá para ter limite. Ela é infinita, mas deu a cada alma na terra, um reino individual, um reino infinito, individual. A mente do homem não tem fim, e a porcaria só usa 10%, 11% dela. Como está em Jeremias, foi uma das primeiras coisas que ele mostrou a mim. Enganoso é o coração do homem, a mente. Quem o entenderá? Eu sou o Senhor. Eu examino as tuas intenções comigo, como está em Hebreus. Eu examino as tuas imaginações comigo. Não se aproxime de mim, querendo achar que tu és sábio, porque eu levo os sábios à eternidade de Satanás. 1 Coríntios 1:2 e 3. Meu pai Paulo dá uma aula sem fim da glória do Deus da glória. Por isso, Satanás matou o Deus da glória. Mataram a palavra de Deus, colocaram Satã no trono do povo de Deus, que é você. O trono de Deus é você, seu animal. Você não sabe disso? Está em 1 Coríntios. A casa de Deus é você. A terra de Deus é você. O reino de Deus é você. Tudo que está nas Escrituras é para você.
o bem e o mal. Escolhe, escolhe. Porque a justiça de Deus, ela é infinita e equitativa, com total equidade a todos os homens que estão sobre a face da terra. O que Deus dá o bom, ele dá o ruim. O que Deus dá o que ama a ele, ele dá o que não ama a ele. Porque o que ama hoje, pode amanhã passar a odiá-lo. Porque os filhos do diabo, como está em Eclesiastes, e os homens na terra não sabem a diferença entre o amor e o ódio. Isso vai ser revelado agora, a partir do dia 14 de maio. Eclesiastes 9. Amar a Deus é cumprir a vontade dele, no entendimento reto dele, fazer com que Deus honre a você quando tu honrar a ele. Deixar de ser hipócrita, deixar de ser manipulador, deixar de ser mentiroso diante do homem, usando o nome e a palavra dele com espíritos de hipocrisia de demônios, de Êxodo 12, do pão fermentado com espírito de mentira de Satanás, se fazendo filhos de Deus. Vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos de Lucifer. A grande maioria que tomou o reino e reina sobre a terra são filhos de Satã. Mas ele desce com os exércitos dos céus no dia 14 de maio. O dia que ele visita a terra. O meu dia. São milhares e milhares de versículos direcionando todas as escrituras para o cumprimento da palavra de Deus. O Cristo de Deus se manifesta no dia 14 de maio, descendo dos céus, com os exércitos dos céus, que é o livro de Deus, a palavra de Deus. E permanece na terra eternamente. E nunca mais Satanás e a congregação de demônios de Lucifer incomodará e picará o povo de Deus. Ezequiel 28, 2 Tessalonicenses 1 e 2, Isaías 11, Isaías 28, Isaías 42, Isaías de 58 a 66, é a glória de Deus que desce sobre a terra. Se cumpre Gog e Magog. Ezequiel 33 a 40. Ezequiel 7. Todas as escrituras se cumprem com a palavra que Deus deu desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, como está em Provérbios 8, Provérbios 22, Provérbios 25, Jó 28, Gênesis de 1 a 3, a palavra dada na eternidade se manifesta agora, mostrando aos povos da terra que quem botou os pés neste planeta foi Jeová.
a materialidade da palavra de Deus, para que os homens entendessem e compreendessem quão grande glória e honra tem o homem que anda no caminho de Deus, que entende e guarda a palavra de Deus. Esta é a palavra que se cumpre agora do último dia. Entramos no dia 14 de maio, na última semana de Daniel, coisa que meu Deus revelou a mim há 7, 8 anos atrás, quando apareceu e manifestou sobre a terra a primavera árabe. Eu imediatamente entendi aquela situação daqueles dias. Sabia que era 1.000.000% a palavra de Deus de Lucas 21. Movimento dos mares, os povos assombrados e apavorados com o mundo das trevas. A Europa assolada pela impiedade do povo do Islã, que não conhece a Deus, que tem promessa de Deus sobre eles, como está em Gênesis 16, o jumento brabo sobre toda a face da terra, os filhos de Ismael serão abençoados abundantemente por Deus, porque Deus é Deus dos homens, é Deus de todos os povos da terra. Ele criou o homem e o abençoou. O povo judeu queria que ele destruísse o mundo e salvasse a eles. O povo que se diz cristão de Satanás, que Satanás tomou o reino, julga os povos do mundo pela boca dos demônios e se fizeram mais santos do que o santo que santifica o porco maligno que ele criou e o abençoou. Não quiseram receber as bênçãos de Deus, como está em Gênesis 1, 27 e 28, aquilo que Deus abençoou, o diabo, os filhos de Satanás, não podem amaldiçoar. Por isso, ele chamou o homem, meu pai Abraão, e eu, Manuel Pinto, sou filho de Abraão, gerado pela palavra de Deus, no livro de Deus, aonde Deus gera filhos a ele, em toda a verdade, em todo entendimento das Escrituras, elas descem em juízo com os milhares de santos e anjos do Senhor, cumprindo aquilo que clama desde o sangue de Abel. Por isso, eu nasci de novo. Era morto, de Atos 17. Era morto, de Números 24. Que até Balaão diz, quem é o homem que viverá neste dia? Eu estou vivo, porque ele me deu a vida, me deu entendimento da glória do nome dele. Do nome sobre todo nome, onde todo joelho dobrará
e dirá: só tu és Deus. Só tem Ele, não tem outro. Vocês arrumaram muitos deuses, como está em Jeremias 10, como está em todas as escrituras. Os demônios, filhos de Satanás, tomaram o reino. Acabou. Toda sacanagem, toda putaria, toda lascívia, toda impiedade, toda malignidade de Satã contra os povos da terra. Esta é a promessa. Esta é a promessa que ele jurou aos meus pais: Abraão, Isaque e Jacó. E vem jurando e mantendo a palavra dele a toda a eternidade, até colocar os pés na terra e vi sobre a casa do meu pai Davi, que ele amou e desejou habitar na casa de Davi, ele manifesta o juízo final. Cada letra que sai da minha boca tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Está no livro de Deus. Esta é a única oração que existe na terra. Pai nosso, que estás nos céus. Tem outra. Me enganei. Então, duas. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Esta oração, santificado, é separado dos demônios da terra. Sejam santos. Seu Deus é santo. Sejam santos. Seu Deus é santo. Filhos do diabo. Está em Levítico. Está em Números 16. Quando meu Deus repreendeu meu pai Moisés e disse: você não falou o que eu mandei para me santificar no meio do meu povo. Por isso meu pai Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Não porque ele pecou. Isso é uma figura. Porque Deus amava extremamente meu pai Moisés. Extremamente. Está no Salmo 106. Quando Deus disse: vocês irritaram tanto a meu servo Moisés, que fizeram ele falar palavras que não deveria falar. É como se Deus... Não vou dizer que Deus se arrepende de nada do que ele faz, porque Deus não se arrepende de nada. Tudo ele fez para a glória do nome dele, para que os homens entendessem que Deus, até com meu pai Moisés, como fez com meu pai Davi, o repreendeu. Para quê? Para que os homens entendessem, como meu pai Moisés falou em Êxodo 20, 20, não tenham medo de Deus. Ele aparece no fogo no Monte Horebe, para que vocês entendam e não pequem contra ele. Este é o temor a Deus. Temor a Deus é obedecer a Deus. Mas meu pai Moisés era um homem tão sem poder, que mesmo ele falando que Deus não mandou ele falar, saiu água da rocha! Por quê? Porque ele é o servo de Jeová. E a palavra de Deus, como ele já havia manifestado a meu pai Moisés,
jamais poderia cair no chão. Meu pai Moisés entendeu. E eu também entendo cada letra desse livro. Então, como ele relata nas Escrituras, 1 Coríntios, 1 Pedro 3, se eu não me engano, quando fala da Arca de Noé, como figuras. O que é uma figura animal? Vocês andam com a merda da internet na mão, olhando um monte de merda nos canais da internet, como figuras, e não sabem que todas as figuras do universo estão aqui. Como ele diz em Pedro, como figura, eu manifesto no último dia o juízo final, enchendo a terra com a minha glória, como as águas de Noé. Porque as 8 almas que eu salvei não das águas, mas pela água, pela minha palavra. A água que lava o animal do pecado. Por isso, como está em João 7, João 12, rios de água viva sairão do teu ventre, a palavra de Deus. Quem vai mudar? Zacarias 13, 1. João 7, rios de águas vivas. Essa é a palavra do último dia. Porque os exércitos dos céus estão prontos. Meus pais, Abraão, Isaque e Jacó, já colocaram suas vestimentas de guerra. Meu pai Davi está montado no cavalo dele, com a espada da justiça e com o arco de guerra na mão deles. Zacarias 9. Gênesis 9. 1 Samuel 1, 18. Vocês estão com o arco de Jeová na mão? Para a batalha final? Você sabe o tamanho da flecha do meu Deus? Você sabe o tamanho do arco de Jeová? Filho de Satanás. Por isso ele vem do Oriente ao Ocidente, como um relâmpago. Você sabe qual é a flecha de Deus, filho do diabo? Da ogiva, que está guardado as flechas de Jeová, de Isaías 49, do Salmo. Vocês sabem qual é a flecha de Deus? É um relâmpago. De Mateus 24, de Marcos 13, de Lucas 21. Veio como relâmpago do Oriente ao Ocidente. Basta invocar o meu nome. Está invocado. Está orado. Esta é a oração. Por quê? Como Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Se cumpre agora. Serei santificado no meio de ti, Faraó. Satanás, nunca mais na eternidade, os teus filhos, os demônios, tomarão pedras do monte de Satanás para construir templos a Lúcifer. Jeremias 51, 24, 25, 26. Eu sou a marreta dele, amigo. Eu sou o machado de Jeová. Eu sou o cajado do meu pai Moisés. Eu sou a vara que desce do céu com os exércitos dos céus. Sou a pedra de Daniel 2:2. A pedra do Salmo 102, 14. A pedra de Lucas 3, de Mateus 3. A pedra que desce invocando o nome do Deus do alto para destruir os reinos de luz.
Lúcifer. Quem vai mudar isso? Por isso, meu pai Elias orou. Esta oração que eu faço, Tiago 5, Elias era um homem como vocês. Quando me orou, ele determinou que não chovesse na terra por 42 meses. E não choveu. Orou outra vez e veio chuva sobre a terra. É isso que se manifesta agora. As águas de Noé. Isaías 11. Encherei a terra com a minha glória. Inundarei os mares como se inundarei os mares, como se inundam, cheio das águas de Noé. Pregoeiro da justiça está lá aguardando a arca do Criador dos céus, que andou com ele e anda comigo. Gênesis 7:18. Filho de Satã, quem é aquele que vem andando sobre os mares da Galileia? Vocês são muito malignos. Satanás tomou o reino. Cada vagabunda montou um prostíbulo. Acaba tudo agora, filho de Satã. Dia 14 de maio de 2018. Todo o livro se cumpre. O Cristo de Deus se manifesta na terra. Olha ele aqui, ó. A palavra dele. Sai da onde? Daqui. Vai dar vida aos mortos. Todos mortos no salário do pecado. Mortos. Os filhos da merda não sabem nem o que é o pecado. O diabo ensinou a vocês serem mais santos do que Deus. Pecado é o desconhecimento dele. É o único pecado na terra. Não tem outro. A única coisa que Deus pediu aos homens, como está em Deuteronômio 6, 11 e Êxodo 13, é que nunca se esquecessem dele, do nome dele. A palavra dele. Por isso ela desce em juízo. Cada letra desse livro tem que se cumprir. Saiu da eternidade. Saiu daquele que criou os céus, a terra e tudo que há ao redor do universo conhecido pela obra que ele fez, que nunca deu honra ao nome dele. Verão agora quem é Deus. Toda a ciência, toda a tecnologia, toda a merda da terra vai ver quem é Jeová. O livro de Deus. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Nenhuma letra cai no chão. Nenhuma letra cai no chão. Foi isso que ele veio fazer na terra. Lavar o livro dele com sangue de cruz. Dar aos homens o poder de entender, compreender quem é Deus. Quem é Deus? E conhecendo todo o livro, eu não sei nada sobre o meu Criador. Nada. Do poder tão infinito da glória dele. Mas da minha boca não sai lascívia, não sai luxúria, não sai impiedade. Como meu pai Jó viu o inferno, viu o diabo, mas nenhuma injustiça, nenhuma mentira saiu da boca do meu pai Jó. Homem poderoso e glorioso, como todos eles. Está escrito, está cumprido, está feito. 14 de maio de 2018. Até mais. Volto daqui a pouco com mais uma palavrinha de Jeová que veio à terra